quando o médium se desvirtua, vamos ver se o senhor entende essa palavra, hein? É moderna. Os guias que se comunicam por num trabalho de evolução mútuo, se afastam e outros assumem esse lugar, ou é aí que entra a cobrança? Quando o fio se desvirtua, isso, quando ele desanda. perde as virtudes dele. Isso, Quando ele se desvirtua, ele perde as virtudes. E é nessa hora que a entidade mais precisa amparar ele, para fazer ele voltar para as virtudes dele. E é nessa hora que a entidade mais precisa amparar ele, para fazer ele voltar para as virtudes dele.
tarde, filho. Pai Joaquim de Angola. Você tá dentro da caixinha já? Não? Que satisfação falar com o senhor novamente. Agora você tá mais esquecido dele, né? Ah, eu que tô. Vocês que trabalham demais, uai. É que uma sementinha das mostardas que nós planta demora mais uns meses nessa chuva criadeira. A chuva criadeira é o coração do homem. Louvado seja. A sementinha demora para poder brotar. Então, o tempo que nós dá para brotar, os povos voltar a planejar mais nós, né, filho? Graças a Deus. O povo tava com saudade do senhor, viu? Eu também tenho, filho, mas eu vou falar uma coisa por você. Depois que nós começamos a fazer esse trabalho, tem muitos filhos, tem até que acende vela, coloca cafezinho em cima de cantinho, faz. E chama de manhã. Então, assim, não é só eu que vai. Também toda a falange de Joaquim de Angola tá na correia de gira desses filhos que estão precisando. Quando alguém precisa de falar, pede pro Joaquim de Angola, eu vou falar uma coisa pra você, filho. Você ficou um homem muito mais cheio de coisa para fazer. Antes trabalhava de menos, agora trabalha demais, né, filho? Nossa, vô. Antes você trabalhava de menos, quase morria de preguiça. Eita. Agora você trabalha com os espíritos demais, quase morre de cansaço. Na graça de Deus, vô, mas é tão bom, viu, vô? O povo tá se encontrando. Isso aí é uma bênção de Deus, vô. Eu tenho visto muitos filhos que já veio da linhagem da Espiritismo, que só sabia fazer uma leitura de evangelho, não queria mais saber o que acontecia nas redondezas da espiritualidade. E agora tenho visto que tem muitos filhos que vêm até nós e tem um entendimento melhor, e está deixando de fora aqueles preconceitos. E eu tenho visto também muitos filhos que veio da simplicidade, que a Umbanda veio para a simplicidade, ela veio para ajudar o pobre. Quando os pobres, quando eu te digo pobre, é aquele que tem menos conhecimento, vem até nós. Quando o nego velho fala, vai ler o evangelho, você pensa que no meio das minhas palavras de Umbanda eu não planto minha sementinha? Eu também planto, filho. Eu chego e falo, vai ler o evangelho, lê o Salmo Tar, vai ler o Salmo 43. Aí desse meu jeito simplório de ser, aí eu ensino os filhos também a ler a Sagrada Escritura, porque toda a Sagrada Escritura, os evangelhos espírita, a Santa Bíblia, o Evangelho Antigo, o dos judeus, dos muçulmanos, os budistas, todos eles, tudo tem sua Sagrada Escritura. Então, tudo que é Sagrada Escritura nós indica, né, filho? Que Deus habita lá também. As palavras são do homem, mas é muitas vezes inspirada por Deus. Ô, Pai Joaquim de Angola, que felicidade, hein? Ô, filho, me caga um toco para eu segurar. Mas pode falar, filho, onde você quer começar as nossas prosas hoje? Já faz 3 anos que vocês estão trambucando nisso, filho. Já, vô. Nós perdemos a noção dos tempos, né, filho? Que a gente vai, planta uma coisinha e quando volta já tá florida, tá formosa, tá uma flor de formosura. Mas vamos conversar, filho. O que você quer começar? Se eu souber, se for do meu conhecimento, né, filho? Claro. Se for do meu conhecimento. Dizem que o Pai Joaquim de Angola, ele é mandingueiro, ele trabalha com magia. Conta um pouco, vô, mais, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a sua linha e a sua atuação, tanto nos terreiros incorporados, quanto fora da incorporação. A maior parte dos pretos é tudo feiticeiro, são os feiticeiros negros, né, filho? Uhum. Todo rezador, até que é dessas mulheres que é rezadeiras, benzedeiras, é sempre uma feiticeira, nas grandes e nas pequenas quantidade de vezes que mexe com isso. Mas assim, a linhagem de Joaquim de Angola veio nos primeiros daqueles barcos negreiros que vieram para cá, e Joaquim de Angola trambucou por muito tempo dentro dos quilombos. E lá ele dava livramento, conselho, e sabia da linhagem de Catimbó muito bem. Quando o Catimbó começou nessa terra, Joaquim de Angola já era um espírito também, que já estava trabalhando nessa linhagem. Ele veio com os barcos e quando começou o Catimbó, já foi os primeiros vindo da terra trabalhando no Catimbó. Já se fez uma linhagem. Eu não vim porque eu sou nascido nessa terra, viu, filho? Mas eu trabalho na linhagem dele, porque eu já falei para você, a minha linhagem. Por que eu escolhi esse nome, Joaquim?
E o vô de Jesus era Joaquim. Então, Joaquim é como toda nega véia que escolhe o nome de Sinhana, porque era a avó de Jesus. Então, a nossa linhagem é a linhagem que faz mandingaria, mas não faz mal para ninguém, não, filho. O povo gosta de falar. Tudo se evolui na terra, filho. Antigamente se matava um bode. Antigamente, até na época dos judeus lá, que se matava, qualquer pedido que você tinha que fazer, matava um pombo, matava um cordeiro. Antigamente se fazia matança, mas isso é coisa dos antigos. Hoje não carece mais de matar nada, não. Hoje, sabendo fazer uma reza direito, você não carece mais de ficar matando nada, não. Os bichinhos é de Deus, né, filho? Graças a Deus. O senhor sempre defende ou ilustra a necessidade de ter essa amizade, essa proximidade dos bichinhos de Deus. Isso acontece também, vô, por respeito à consciência do médium que trabalha um pouco com o lado xamã? Olha, o médium pode trabalhar com essas coisas, mas quando pega um pernil de porco, se deixar ele come inteirinho. Então ele mesmo não respeita muito. Gosta dos bichos, mas não gosta muito na hora de fazer uma matança. Ele não tem muita coragem de matar. E eu sempre falo, diminui essa carne, diminui essa matança. Se todo mundo nesse mundo parasse de comer os bichinhos iam ter mais tempo para se procriar, filho. Porque agora está tudo misturando porcaria neles. Aí vocês estão comendo porcaria. Aí vocês estão tudo pegando doença que não tinha antes, agora tem por causa de muita coisa que é enfiada na comida de vocês. É de conservante, desconservante daqui. No meu tempo, o melhor tipo de coisa para cozinhar era uma bela uma banha de porco que durava e olha, matava o porco uma vez só. Hoje em dia, uma matança, mata um porco e traz o outro. Tem que comer, filho. Pode comer uma carne. Mas é um pouquinho. É só para não morrer de fome. Não tem que fazer essas festanças. Porque o bichinho também tem sentimento. É nessas horas que eu falo. Meu cavalo fala tanto que é xamã. Mas ele mesmo quando vai... Como é que chama aquele lugar que fica passando os espetos toda hora de comer? Churrascaria. Não pensa duas vezes. Entregou, vô, entregou. Mas assim, fala para os outros certo, eu falo. Mas nem tudo eu posso influenciar. No médico, não vai ter a vida própria dele, né, filho? Que isso. O médico tem que ver a vida própria dele. Agora, não tem ensinamento. Jesus ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Uhum. O Buda não ensinou que todos os bichinhos sejam, que todos os seres sejam felizes. Sim. Que todos os seres sejam felizes. E como que você faz para ser feliz? Você faz para ser feliz, você tem que ter a vida em abundância. E para ter essa vida em abundância não agredir nada, né, filho? É uma judiação. Ainda que nessa terra não acontece tanto, mas se você vai lá para a terra dos olhos rasgados, eu já falei mais de uma vez, isso, acho que na minha primeira vez que eu falei para você, tem aquele bicho grande, aquelas baleias lindas, bonitas que vivem no meio do mar. A bichinha tá lá com o filhotinho, vem os olhos rasgados, vem caçar ela, matar ela, já bota dentro daquelas latas para comer já. Já sai da beira do mar, já pronto para comer. Você sabe o que acontece depois? Quando você mata um bicho de uma formosura, de uma beleza e de uma consciência da existência dessa terra, a terra se defende, filho. A terra se defende. Então os olhos rasgados vai lá e mata o bicho, a terra vai chacoalhar, a terra dos olhos rasgados, filho. Então assim, aqui se faz, aqui se paga. Aquela lei do olho por olho, dente por dente, é assim. Se você judeia daquele que não tem como se defender, meu filho. Ah, meu filho, não vai esperar um céu e um inferno que vai te cobrar assim, não. Que é aqui mesmo. Então eu tento muito falando para meus filhos trazer a consciência de não derramar esse sangue todo. Não há necessidade, meu filho, de derramar tanto sangue. Mas eu me enrolo, né, filho? Começo a falar de um assunto, começo a entrar no outro, eu mesmo já perco meu filho da ninhada. Louvado seja. Ô vô, uma vez o senhor falou assim, Jesus andou. E aí o senhor terminou dizendo que ele só não andou em nenhum lugar. O senhor quer falar de novo, pessoal, gravar aquilo, vô? Isso faz tempo, né, filho? Jesus andou no meio de leproso.
Jesus andou no meio de prostituta, andou no meio de cobrador de imposto, andou no meio de tudo que é porcaria. Mas só não andou no meio de gente hipócrita. Porque o que era porcaria para os povos, as pessoas falavam, essa gente é tudo porcaria, mas Jesus tinha muita qualidade. Jesus tinha qualidade em todo, naqueles filhos que trabalhavam, até mexendo com as latrinas. Porque todas as pessoas são dignas de ser respeitado em sua dignidade espiritual. Mas aquele que critica, aquele que bota o dedo, enriste, aquele que enriste o dedo para os outros, é aquele lá que é o hipócrita. Então não adianta, filho, você construir o templo mais bonito para Deus, se Deus não habita lá. Porque Deus não habita dentro de um templo, Deus não habita dentro de uma igreja, Deus habita dentro do coração. Eu sempre falo isso. Se você tiver um pouco da mostardinha de Deus dentro do seu coração, aí é ali que Deus habita. Porque você é filho de peixe, peixinho. Se você é filho de Deus, é Deusinho. É isso que eu falo sempre. Eu vou ter uma pergunta. O pessoal diz assim: o que acontece quando um espírito incorpora no médium dizendo que vai levar ele embora? E na mesma noite isso acontece. O que pode ser isso? Não é função do espírito levar a carne. Pode ter um aviso. Pode até ter um aviso. Está percebendo que o cavalo está meio bambo? E está sentindo que o cavalo tá para fazer a passagem? Porque eu ia falar uma coisa para você. Quando todos os orixás, agora vamos para o lado da macumbaria. Do lado dos orixás, os primeiras entidades, quando a pessoa está para poder fazer a passagem, Xangô primeiro a fugir. Então, todo filho que tem a radiação de Xangô já vai indo embora. O Zerê, as linhas de Beji. O último a sair, filho, é Yansan. Então, às vezes, uma entidade que trabalha numa determinada radiação e chega e vê que só está aquela irradiação que dentro do curtão bando do candomblé se entende como Yansan, Oiá, ele já sabe que está na hora de fazer desencarne. Agora, aquele que vem e fala, eu vou levar embora, isso não existe, não. Ele pode falar, o filho está fraco, o coração está batendo 2 por 1, não está aguentando, já está sentindo, mas ninguém leva nenhum, porque o espírito vai levar quem para quem, filho? Ele não tem para onde levar. Primeiro, o desencarnado é levado para o seio da consciência. E para isso ele precisa passar pela inconsciência. Então, o espírito que fala, estou vindo aqui e vou levar ele, não tem para onde levar, ele não carrega ninguém. Isso é coisa das pessoas que inventam muita história na cabeça. E se acaso continuar do espírito que quer falar, vou levar ele, no outro de outro não, tiro na cabeça, é pura coincidência, viu, filho? É a lei do acaso. Ninguém morre antes do dia. Para quem está ouvindo o Pai Joaquim e essa linha de Angola, foi o primeiro preto velho com quem conversamos no diálogo com os espíritos, né, avô? E eu falei para você, vai aparecer muitos depois desse. E você mesmo não creu na hora, né? Você fala, ué, de onde vai aparecer? E eu já estou falando, vai aparecer gente do lado dos estrangeiros. Olha. Cavalo meu já foi lá para fora e vai, né, filho? E eu vou junto, quando quer que trabalhe mais eu. Já se atende gente até nas linguagens que nós nem conseguimos falar. Oh, meu pai. Já entende. E é por falar, né, nessa história, tem muita gente que fala assim, o mensageiro, ele é brasileiro. Como é que aquele médico vai falar em outra linguagem? Porque eu vou falar uma coisa para você. Já tem terreiro de Umbanda em outras terras. Já. E os médicos trabalhando em outras línguas. Porque o médico pode ter um registro na cabeça e a entidade vem. A entidade se comunica através do quê? Do pensamento. Ela pode, com o tempo, se adaptar para usar o registro que tem na cabeça dele. Parece meio esquisito, mas acontece. A Umbanda não foi feita só para essa terra. A Umbanda foi feita por ser humano, para fazer bem. E eu vou falar uma coisa, filho, eu não ia falar, mas eu vou falar. Coitada dessa terra se não tivesse a Umbanda, né, filho? Vô. A Umbanda é uma região tão bonita, tão formosa, tem seus enganadores, como em todo lugar. É o ser humano que engana. Que é muitas vezes se passando por espírito pedindo coisa que nem precisa pedir.
Muito médium ruim, se falando de médium. Tem enganador em tudo que é lugar. Das igrejas católicas até no espiritismo. Enganador tem em tudo que é lugar. Cabe a pessoa olhar uma entidade e falar, aqui tem uma entidade incorporada e aqui eu consigo me aconchegar e aprender. Porque vir para Umbanda e não aprender nada, a fé sem obra é remota, eu sempre falo. Chegar dentro de um terreiro de Umbanda, e a pessoa que vai lá, mesmo assistência, sair de lá sem um aprendizado, não está aprendendo nada. Oh, meu pai. Tem que aprender a fazer um banho, uma defesa, uma reza. Mas, acima de tudo, o que eu quero mais que esses filhos aprendam? A ter fé. Se ele tiver fé, para mim já está plantado minha sementinha. Por que em alguns terreiros se tem o costume de fechar as cortinas do altar antes de tocar para Exu? A questão de tradição, filho. Porque quando Exu tá trabalhando, botaram na cabeça que Exu não gosta de Deus. Que Jesus não gosta de Deus, que Jesus não gosta do santo. Que Exu não gosta de Deus, que Exu não gosta de santo. Mas Jesus gosta de todos. Então é coisa da mitologia que o ser humano da Umbanda criou. Vamos fechar isso para virar. É para na cabeça dele mesmo entender que agora é hora de trabalhar Exu. Mas isso naquele tempo era aqueles que pensavam que Exu era a treva. Exu é um lado da treva, mas é o outro lado da força de Oxalá. O que seria de Oxalá se não tivesse Exu? Separa para poder juntar, filho. Separa para poder juntar. Então é o ser humano que acha assim, agora eu vou trabalhar na Quimbanda, agora eu não estou na Umbanda. Se você chamar de Quimbanda um Exu doutrinado, não tem problema nenhum. O seu Zé Pilintra, ele é doutrinado, trabalha na Quimbanda é boa. Tem muita gente que fala assim, Quimbanda é maldade é o que o ser humano faz dentro. Tem muita gente que se diz cristã e vai lá matar o bichinho. Tem muita gente que se diz um bom bandista, vai lá acabar com a vida do outro. Chega dentro do terreiro e fica reparando a roupa do outro. Vira as costas e fica desejando a mulher do próximo. Isso é um bandista? É não. Então, assim, Exu, a treva, vive dentro da pessoa. Então, não é o fechar um altar que vai fazer se a energia vai ficar positiva ou negativa. Porque Jesus ama a todos. E Exu, uma manifestação também de Jesus. Por quê? Jesus, que eu te digo na linha do Oxalá, mas é de Jesus também. Todos os Exu que começam com 7, sua grande maioria vem na linha do Oxalá. É que com o tempo a Umbanda demorou muito para ser entendida. Ela foi falada, mas não foi escutada. Muitas vezes o mensageiro passou e o povo não deu ouvido. Tinha que separar. Mas a Umbanda é muito simples. Se a pessoa for de simples e humilde coração. Se a pessoa for arrogante, meu filho, não vai entender nada não. Vai poder ler todos os livros. Eu já vi muito, filho. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Tem muito doutor. Estuda a vida inteira. Chega na frente da entidade, só quer falar palavra bonita, aquelas palavras que terminam com palavra comprida, achando que está impressionando. E nós está olhando assim. E muitas vezes, pega um tranca-rua da vida, por exemplo, tranca-rua, trabalha nessa linhagem desse médium. Também foi médium. Também foi, como é que fala? O doutor de advogado. Então o médium está lá trabalhando com ele, o médium não entende nada daquelas linguagens. Sabe nada dessas palavras difíceis. Mas o Exu sabe, porque ele sabia. O Exu só não está usando aquelas palavras porque ele deixou de lado aquela arrogância. Que às vezes o povo vem querer falar um latim muito bonito, porque não consegue se livrar das cascas da existência. Então tem que se livrar dessas frescuraiadas, porque na hora de morrer, filho, não pode, você vai chegar no céu, ninguém vai querer escutar o seu latim. Do outro lado, todo mundo é a mesma coisa. Diante de Deus é tudo igual. Então não adianta querer falar mais bonito nessa terra, que eu já vi muita gente se fazendo por bonito, chegando de frente de governo, sendo governante, falando bonito e roubando todo mundo. Isso acontece muito. Então tem muita gente que fala pouco, mas não tem capacidade de roubar uma galinha do vizinho. Mas já vi muita gente falar bonito e capacidade de roubar e destruir muitas famílias.
Então a palavra não repara no português, nem no latim. Repara nas atitudes, filho. Eu acho que eu estou ficando meio doido, filho, porque você me pergunta uma coisa, eu respondo outra. Mas essa é a mensagem que eu tinha que passar. Isso mesmo, vô. Pode ficar tranquilo. Vai falando que tudo que o senhor fala a gente aproveita bem, ou pelo menos se esforça para, e é realmente útil, vô. Dizem que Oxalá é Jesus, Santa Bárbara e Ansan. Tem uma pergunta aqui para o senhor, olha. São os mesmos espíritos ou são apenas relações criadas da época da escravidão pelos escravos? Não são os mesmos espíritos. Porque assim, Santa Bárbara tem um ciclo de reencarnação dela que ela seguiu. São Francisco de Assis tem um ciclo de reencarnação dele que seguiu. Tem ressentimento nessa terra, desencarnou. O santo católico, ele tem o ciclo de reencarnação porque é o ser humano. O orixá não é um ser humano. Tem umas vertentes que diz, que fala, Xangô era um reino, mas isso é tudo mitologia, filho. Não teve um orixá que pisou na terra. A história ensina para você ter um entendimento. Para você ter um entendimento. Mas o orixá é energia da natureza, e vai muito além disso. Porque mesmo, em outros orbes mesmo, a energia Oxalá daqui pode ser uma energia Oxalá de lá. É porque são energias afins. E se ninguém conhecesse Jesus, iam colocar qualquer outra representação para representar o Oxalá hoje. Se Jesus não tivesse existido. Que tivesse sido um outro iluminado. E se tivesse sido uma mulher? Aí ia ser. E aí, se fosse uma mulher santa do passado? Me fala uma mulher santa do passado, filho. É Madre Teresa de Calcutá. Essa não é tão do passado, né? Mas vamos pensar. Vamos dar um nome. A tal da Inha Maria. Vou botar uma Inha Maria lá e falar, essa aqui é Deus. É mania do ser humano de querer adotar como Deus só aquilo que tem homem. Só aquilo que é homem. Deus só pode ser homem. Por que Deus não pode ser mulher? Se aquilo que dá vida é sempre a mãe. Se onde nasce a vida, aquilo que é nutriz, é sempre a mãe. Todo mundo quer que seja paternacal. Como é que você fala? Patriarcal. Você sempre quer que seja patriarcal. E por que não pode ser matriarcal? Porque tem muita religião passada dos negros, que acreditava numa deusa, que acreditava numa mãe, a mãe que mandava na tribo. Aí se a gente atrasado é preconceito e hipocrisia do ser humano. Porque se Jesus usasse saia, a energia de Oxalá estava lá do mesmo jeito. Pois é. O pai Joaquim de Angola. Sim, senhor, seu Jefferson da Caixinha. Disse hoje que em psicografias que se recebe através de médiuns espíritas, e tem uma frase até que eu separei aqui para conversar com o senhor um pouco a respeito. A frase diz o seguinte: nunca houve tanta força e batalha, guerra e tribunal nas esferas espirituais como agora. O que o senhor tem a dizer sobre a ação dos espíritos nesse momento de transição planetária? Porque agora é hora de separar o joio do trigo, mas está sobrando mais joio que trigo, filho. Então é a forma que a espiritualidade tem de influenciar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje vocês estão no limiar de uma guerra. E vocês aqui nessa terra não estão nem preocupados. Você está preocupado aqui se vai fazer só amanhã para ir na beira da praia. Essa aqui é terra de muita gente sossegada, viu, filho? Enquanto isso, lá do outro lado tem muita gente, passou do outro lado do mar lá, tem muita gente passando fome. Começou a enrolar a língua, começou a nascer os problemas. O povo está passando fome, passando necessidade. O plano espiritual hoje está muito preocupado em ajudar essa gente, como aconteceu na guerra. Quem foi muito, juntou mais de um tipo. Eu vou chamar de colônia para receber esses povos. Até a colônia de Aruanda recebeu muita gente nesse desencarne, nessas guerras em massa. Agora, vocês estão no limiar de uma guerra, a espiritualidade está travando guerra nas mentes das pessoas para não permitir um desencarne em massa. E é isso que está acontecendo. Para resumir tudo isso,
nós está puxando a orelha na espiritualidade para não deixar vocês fazerem uma besteira. Que o ser humano é muito inteligente, muito sábio, muito conhecedor de si mesmo, mas destrói o próprio plano onde ele vive, destruindo o próprio irmão, acabando com a água e com a comida. Na espiritualidade nós estamos travando uma guerra assim, para trazer a consciência. E eu vou falar uma coisa. Muitas religiões tiram a consciência dos filhos. E eu não vou dar nome, porque no Umbanda também tem. Mas muita religião tira a consciência dos filhos para ele não se preocupar. Que é o que as entidades falam, a Ventania fala muito disso, da matriz de controle. As religiões querem controlar, que às vezes está sendo maquinada por trás por uma espiritualidade negativa. E a nossa guerra é contra as atitudes do ser humano e também contra a espiritualidade negativa que esse ser humano mesmo chama para ele. Que o ser humano consegue ser bom e consegue ser ruim. O ser humano consegue alimentar a mãe, mas dá um tiro no pai. O ser humano, eu tenho medo do ser humano, filho. Mas um dia Deus há de jogar uma luz em cima desses filhos. Vô, eu não gosto de fazer no diálogo com os espíritos, mas o povo insiste com essas perguntas. Exemplo, como ficará a política brasileira? Então, eu vou pedir para o senhor falar talvez de uma maneira mais abrangente, porque assim, isso acaba sendo mais instrumento de curiosidade do que necessariamente o que pode ser útil, né? Mas eu vou perguntar para o senhor, como ficará a política brasileira? Eu vou falar. Como é que vai ficar a política brasileira? O brasileiro gosta de trabalhar, filho? Agora tá gostando mais, viu, vô? Mas vamos pensar 10 anos atrás. O brasileiro gosta de estudar. Brasileiro gosta de conhecer as coisas políticas. Não estou criticando só o brasileiro. Estou criticando o jeito que o brasileiro foi educado. O brasileiro foi educado de uma forma a obedecer. Desde a época que os imperadores chegaram. Foi sempre mandado. Então ele está acostumado a ser mandado. Aí o que ele fez? Ele foi empurrando com a barriga. Aí na chance que vocês têm de botar uma pessoa simples, uma pessoa de coração nos governos, vocês vai brigando pelo que vocês querem da matéria. Aí eu quero isso porque você vai me dar aquilo. Se o ser humano já é mentiroso, e você, por natureza, não sabe olhar na cara desses homens que se diz político e saber se ele está mentindo ou falando verdade, é porque você não tem esperteza suficiente. Então, eu vou falar uma coisa, filho. Ela parece até cruel. Mas assim, foi você que pariu o Mateus e é você que vai embalar. Porque o que está acontecendo nos políticos é vocês mesmos que votaram neles, é vocês que colocaram para representar vocês, é vocês que não tiveram sensibilidade de saber se o bicho presta ou se o bicho não presta. E muitas vezes o bicho presta, mas é influenciado por um sistema que não vale nada. Falta sabe o que, filho? Deus. Falta Deus. A consciência de Deus. A consciência de que não pode fazer mal para os outros para você ter alguma coisa. Consciência que somos todos iguais diante de Deus. O que falta é Deus. Agora, pariu Mateus vai embalar. Só assim, sofrendo com a própria bobagem que fez na hora de escrever o nome errado da pessoa que queria, é que vai perceber, agora está na nossa responsabilidade. Porque antes um fazia, escolhia isso aqui, escolhia aquilo, porque queria alguma coisa por vaidade, porque queria para ele. Tem que pensar num povo todo, como um todo, uma terra só. E olha, filho, e eu tenho muita tristeza de dizer que essa nação nasceu de uma forma de degradado e ainda está vivendo como degradado. Farta a Deus. Porque eu já fiz outras nações grandiosa que também foi colonizada por degradado, por ladrão, mas cresceu. Porque teve vontade de fazer a nação crescer. E aqui é um bando de chupim. Tem um bando de gente boa, um bando de chupim. E é o chupim que está estragando. Então cada um, filho, tem que tomar consciência de saber que não pode jogar um lixo no rio, porque aquilo vai entupir. Quando chega o rio for fazer a volta,
ele vai alagar a casa do próximo, porque ninguém se preocupa com o próximo. O segredo não é o político que não presta, é o que não se preocupa com o próximo. O político, o governador, o presidente, não sei o quê, não se preocupa com o próximo porque você, desde o comecinho, não se preocupa com o seu próximo. É esse entendimento que essa nação tem que ter. Como identificamos e podemos usar da sabedoria que nossa alma traz perante as gerações? Como podemos usar isso ao nosso favor? Em nosso favor, né? Acredito. Agora você me pergunta de novo, porque eu fiquei tonto na sua pergunta. Fala de novo, filho. Como identificamos e podemos usar da sabedoria que a alma traz perante as gerações? Como podemos usar isso em nosso favor? Não tem como usar. Por quê? Quando sua alma, seu espírito vai reencarnar, as consciências são apagadas. Porque senão daqui a pouco tinha gente que ia saber até que tinha sido Napoleão. Então a consciência é apagada na hora de reencarnar. E o que acontece? A única coisa que você pode fazer em seu favor, eu vou dar um exemplo. Sabe aquele sonho que às vezes o filho está sonhando o tempo todo que enterrou alguém, que está cortando cadáver? É um exemplo. Porque está o tempo todo sonhando com isso. É porque é uma memória, é um lapso de memória que passou. De que forma que ele pode melhorar isso? Rezar pela antecedência dele, pelos erros que ele fez na encarnação passada, que isso está sendo como uma forma de memória, que jamais nessa vida ele se permita fazer isso de novo. Porque o acesso à sua memória passada você não vai ter. Isso não é nem lícito para passar para todo mundo. Quando você tem consciência que você foi grandioso, é melhor baixar mais a crista para ser mais humilde. Muitos pensaram que isso baixar a crista. Então, o que você pode fazer no seu favor é saber que todas as pessoas estão passando por um momento de evolução e que se você tem uma lembrança dessa ou daquela, porque você fez parte daquilo, vamos dar um exemplo. Às vezes o filho nasce rapadura, filho de rapadura. Aí só usa com a rapadura debaixo do braço, a família todinha da aleluia. Mas aquele filho gosta só de reza de zóio rasgado. É porque a memória dele está dizendo, eu vivi numa vida anterior que eu gostava das coisas da Buda. Então, o que ele deseja é equilibrar os ensinamentos da Buda e jamais permitir que a hipocrisia que é cantada em muitos templos por aí chega a destruir uma vida. Chega a tratar com a hipocrisia de fazer coisa errada. De expurgar o que é mais santo em si. Usando umas roupas muito bonitas, mas deixando Deus de lado. É nessa hora, quando ele lembra, eu tenho alguma coisa com o zóio rasgado fala, é na simplicidade que você encontra Deus. Não é na roupa bonita que você traz Deus para você. A moça que usa aquela saia comprida até embaixo, né? Deus não habita ali por causa daquela saia, não. Deus habita por causa do coração dela. E ai dela, se ela estiver falando bobagem, criticando os outros, filho. Não adianta nada falar em nome de Deus, né, filho? Eu gosto muito dos olhos rasgados, eles não falam de ninguém. Quando tiver que falar, ele cala e ora. Tem que aprender. A ventania mesmo não fala, quer aprender, quer se orientar, olha para o Oriente. Mesma coisa esse nego velho fala, quer se orientar, olha para o Oriente. Como que? Pode falar que eu estou bebendo um cafezinho que esse moço fez para eu, filho, tá gostoso demais. Graças a Deus, viu, vô? Tô tão feliz que o diálogo com os espíritos às vezes proporciona encontros tão bonitos, vô. Eu espero muito na união das religiões, viu, filho? Eu quero muito que muita gente chama vocês até de mardito, mas eu espero muito que essas conversas prosinhas que nós temos aqui cheguem gente de todas as religiões e falem, é tudo um só, meu Deus do céu. É tudo um só. Por que aquele tem que me odiar e eu odeio ele? Se é tudo farinha no mesmo saco. Tá certo, vô. Agora, o senhor falar um pouco sobre a pena de morte, que em alguns países é legal. Como que o senhor vê a pena de morte? Filho, que todos os seres sejam felizes.
Não é lícito ao homem matar ninguém. Se aquele que mata, ele vai acumular um que se chama de karma negativo. Tem jeito de corrigir o fio, até que a consciência dele, até a hora de sua morte, saiba, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. E traga a consciência para uma próxima encarnação. Nunca mais fazer isso. Tem jeito de corrigir. Tem nação que consegue corrigir o fio. Porque muitas vezes vocês vão trazer a morte para um que não era merecedor de morte. Às vezes era merecedor só de uma punição. Uma conversa, um serviço ao próximo, uma ajuda de trabalhar a vida inteira para poder trazer comida para os pobres, para a família que ele prejudicou. Esse negócio de... Quem mata, filho, quem mata é Deus. Deus sabe a hora da pessoa partir. É só Deus que sabe a hora da pessoa partir. Esse negócio de matar pena de morte é a mesma coisa que uma guerra, acontecendo aos poucos e acumulando karma negativo para toda a humanidade. O que pode ser feito é uma correção. Correção na arma da pessoa. Desde o começo, tudo que ela fez de errado, para que ela possa plantar o bem. Só o bem. Se ela matou, ela vai trabalhar pelo próximo e com amor ao próximo, até matar a fome de muita gente que precisa de uma caridade. Sem receber dinheiro. Ela vai receber, a pena dela vai ser encontrar alegria na alegria do próximo. Essa é a pena. Você sabe que essa é a pena de um bandista, né, filho? Um bandista tem que estar feliz só quando o próximo estiver feliz. Você não tem que estar feliz porque você tem o caboclo penudo, porque você tem um eixo bonito, porque seu pombagira usa uma saia bonita. A sua felicidade tem que ser quando o filho necessitado vem e conversa com a sua necessidade, consegue uma coisa que ele queria muito. Paz de coração, tranquilidade, esperança, fé. E você foi o canar para poder fazer aquela entidade falar, essa tem que ser a alegria de um bandista. Só essa. Vô, tem... Não pode ter vaidade. Como é que é? Um bandista não pode ter vaidade. Vaidade do médico tem que não existir. Nisso aí tem que imitar muito os olhos rasgados. Ah, como tem que usar. Verdadeiro umbandista, filho, ele tinha que depender de caridade. Tem muitos filhos que faz trabalho, chama entidade, já esperando que um rico vai vir qualquer hora para dar todo o dinheiro dele para uma alegria. E a satisfação do médico tem que ser a felicidade do próximo, é só isso. Não tem que armejar nada. Uma coisa é você ganhar um presente, outra coisa é você cobrar pelo trabalho. Que nessa hora você está cobrando por uma coisa que não é sua. Você está cobrando por uma coisa que é entidade. E o que vem de Deus, o que é dom, não se cobra. É Deus que dá. O senhor... Mas eu estou falando para você me desculpe. Eu estou falando para você que tem que ter abuso, né, filho? É isso que eu queria saber. Muita gente já chegou com o meu cavalo, sabe que meu cavalo joga abuso. Mas ele não é daqueles bichinhos mais careiros, não. Mas ele joga o búzio dele, você sabe que o búzio, só se for muita caridade, ele olha. Mas é o tempo que ele está gastando. Ele podia estar fazendo muita coisa na vida dele, que ele já tem o trabalho dele. Às vezes está lá, a pessoa vai e joga, e depois ele faz, você acerta tudo mesmo. E não dá 10 cruzeiros para ela, não dá 10 cruzeiros para o moço ler. Tem uma troca de energia. E a pessoa só respeita o tempo do médium quando ele está usando esse tipo de leitura, que essa leitura não pertence a ele. São tradição que ele teve que gastar muito para aprender. São muitos livros que teve que aprender, muitos fundamentos que teve que ter. Quando você vai procurar um médico, você não paga o médico pelo serviço que ele aprendeu a fazer. Quando você vai procurar uma pessoa que consegue olhar as conchinhas, respeita que aquele profissional demorou para aprender a fazer aquilo lá. Aí você dá, nem que seja 1 quilo de feijão, mas dê com boa vontade. Aquele feijão pode ser passado para outra pessoa. Que eu já vi essa tabuleira de búzio, filho, muitas vezes ajudar o próximo. Isso é uma verdade. Você dá um dinheirinho aqui para ele e ele vai ajudar o próximo. Ele vai comprar as coisas de orixá dele. Ele vai fazer as firmezas dele, vai fazer a firmeza pelas pessoas. É por isso que eu não posso proibir a pessoa de fazer
suas leituras, mas não, eu proíbo a pessoa de querer crescer em cima dos outros. Isso não pode. Se a pessoa está feliz e a pessoa saiu aliviada, e isso não foi feito pelo pai Joaquim de Angola, isso foi feito pelo médico que foi atrás dos estudos, aí é lícito você conseguir receber 1 quilo de feijão por isso, não é não? Quando eu tava aí, o seu Tranca-Ruas falou assim... Quer plantar? Você conheceu o Tranca-Rua, filho? Sim, ele falou assim, quer plantar caridade? Vai trabalhar lá fora primeiro, depois... Mas vai carpir, como ele fala, né, filho? Vai carpir. Tem muita gente que vai no terreiro de Umbanda, e o pai de santo já cobra, só para bater o tambor já cobra. Meu pai. A hora da caridade, hora da caridade. A hora da caridade não se... porque não é você trabalhar na entidade, né, filho? Quando o médium se desvirtua, vamos ver se o senhor entende essa palavra, hein? É moderna. Os guias que se comunicam por num trabalho de evolução mútuo, se afastam e outros assumem esse lugar? Ou é aí que entra a cobrança? Quando o filho se desvirtua, isso, quando ele perde as virtudes dele. Isso, Quando ele se desvirtua, ele perde as virtudes. E é nessa hora que a entidade mais precisa amparar ele, para fazer ele voltar para as virtudes dele. A entidade tem necessidade do médium equilibrado para poder trabalhar. Se o médium se distanciar, começar a beber, começar a fazer coisa errada, a obrigação da entidade e também dos capangueiros que trabalham junto com essa entidade é tentar trazer esse fio, porque esse fio é um ponto de luz para nós. A entidade tem obrigação, a entidade de luz tem obrigação de trazer o fio para a virtude. Nossa, hein? O senhor pegou ali a palavra desvirtuar e já construiu em cima, né? O senhor tem estudado bastante aí, né? Não, eu sou bom com as palavras. Desde o começo o senhor é assim, né? Porque assim, filho, médio picareta, entidade picareta. Se o médico começou a fazer as picaretagens dele, a entidade tem obrigação de trazer ele para a consciência. Às vezes acontece através de um tombo, de uma perda, mas é uma puxadinha de orelha. Isso aí. Para trazer para a consciência. Ah lá. Tem que trazer, para a consciência. Que mais, filho, que você quer saber disso, se eu souber? Aqui, tem uma questão. É prejudicial médiums ingerirem bebida alcoólica em seu momento de lazer? Tem uns médios que são meio desgualepados. Que se começa a beber, bebe um copo de cerveja, já começa a ficar tonto, começa a fazer coisa errada e fala que é o Zé Pilintra. Jesus bebia, não bebia, filho? E era na hora de lazer. Você não pensa que era só na Santa Ceia que ele bebeu, que aquilo foi suco de uva, que uva não se conserva por meses, não, ela vira vinho. E nas bodas de Caná também ele tomou vinho. O povo tomava. E era uma hora de lazer. Imita Jesus. Jesus não bebia no casamento? Beba no seu casamento. Beba para celebrar. 2 coisas santas que Deus deixou nessa vida. Eu vou além. Não é só Deus. É antes do culto de Deus, desse Deus. Que as divindades deixaram nessa terra é o azeite e o vinho. É a videira e a oliveira. 2 plantas santas. Essas plantas você pode usar para a sua cura, que isso equilibra muita coisa no seu corpo físico. Foi um presente de Deus. E ainda falo mais, filho. O vinho é a prova que Deus existe. Traz alegria, né, filho? O pessoal tem umas perguntas aqui que elas são boas, realmente. Mas a gente falta 5 minutos para acabar o nosso encontro. A gente ia ter que fazer outro. Então vamos terminar. Vamos terminar esse e começar outro? Não dispõe de tanto tempo assim. O povo enjoa das minhas palavras. Deixa Joaquim de Angola falar a horinha dele, daqui uns meses começa a falar de novo. Deixa os outros mensageiros, tem muitas palavras para falar, muito mais que eu. Tá certo, então vamos fazer assim, então, vou pegar a sua... Eu vou fazer essa última pergunta e depois eu vou... Essas 2 últimas perguntas, depois pegar a sua mensagem final.
A primeira, o senhor poderia nos explicar por que o espírito perdeu a felicidade, ou seja, a sua pureza, a sua felicidade pura e eterna junto de Deus? E daí fala assim, nós reencarnamos por causa do nosso ego? E se nós reencarnamos por causa do nosso ego? Não, filho. Vocês reencarnam porque vocês não conseguiram evoluir. Teve ser que passou por essa terra que já era iluminado e não reencarnou mais, acendeu-se. Um orbe onde tem só ser que seja ascenso, não precisa reencarnar. Você reencarna não por causa do ego, que às vezes você nem sabe por que você está fazendo. Você reencarna por resgate. O espírito não perdeu a alegria. Você falou que o espírito perdeu a alegria? A felicidade pura e eterna. Não, filho. Se todos os deuses, se todos os espíritos são faisquinha, que um dia vai voltar, são limalha de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. São limalhas que vai para Deus. São aquelas fagulhas que vai voltar para Deus, para aquela fagulha eterna. O espírito não tem tristeza. O espírito tem a felicidade que um dia vai voltar para a eternidade. Tudo converge para o perfeito, para o central. Então você pensa que o espírito perdeu a alegria, quem perdeu a alegria foi o homem. O espírito ele é feliz no entendimento da felicidade simplesmente por compartilhar a existência de Deus. Porque o espírito sabe que ele é de origem divina. Quem perdeu a sua divindade foi o ser humano. É o ser humano que esqueceu de Deus. Deus nunca se esqueceu do ser humano, filho. Pai Joaquim de Angola, hein? Nossa. É seu Jefferson da Caixa. Pergunta. O espírito, quando criado por Deus, possui uma psique masculina ou feminina? Mas os povos estão falando bonito para poder impressionar, né? Quem é aquele advogado? Pois é, amor. Todos os seres é macho e fêmea, filho. Todos os seres têm dupla polaridade. Todos é macho e fêmea, por isso que encarna com macho e fêmea. Essa é a existência da perfeição. E oi, meu filho, você voltou, você tinha fugido, cansou de falar. Vô, essas coisas da tecnologia da Terra só demonstra mais quanto a gente precisa crescer, viu? Acho que até a caixinha sabia que eu mesmo queria falar só 1 hora, né, filho? Vô. Então tá, vou terminar com aquela questão, vô. Daí a gente pega a sua mensagem final. Então o senhor estava dizendo, se o espírito, quando criado por Deus, possui uma psique masculina ou feminina. O senhor falou que todo espírito tem em si as duas essências, né? E tem orbe que ele não tem isso. Que ele não é macho e fêmea, mesmo encarnado. É o ser, é puro. E quando dois seres decidem ter um fiote, junta as energias. O espírito mesmo não tem sexualidade, não tem essa polaridade de ter macho e fêmea na evolução. É que nem os anjos, você fala que os anjos não têm sexo? Vamos lá. Deus, peraí, o que define a apresentação de uma entidade como vovô ou vovó? E o que define a característica masculina ou feminina da apresentação na erraticidade, ou seja, no mundo astral? Não entendi nada. Vamos lá devagarinho, enfim. Eu chego lá. O que define a apresentação de uma entidade como vovô ou vovó? O que define a necessidade do ser humano de ter um contato melhor com o seu avô, com sua avó. O espírito ele já tem a sua polaridade, ou mais masculina ou mais feminina, quando vai trabalhar na Umbanda. Se eu quiser trabalhar também com a polaridade feminina, você pode ter certeza que eu vou abrir uma das minhas consciências, porque eu não fui só homem a vida inteira, e posso trabalhar dentro de uma energia feminina. Isso é possível. Muitos vão falar, ele está falando bobagem. E eu vou falar, não estou falando bobagem. E quem fala bobagem é o ser humano, é o homem encarnado. Tem muita gente que está escrevendo livro por aí, criando a Umbanda,
E não é o que está escrevendo, o papel aceita qualquer coisa. Então, se for necessidade de trabalhar na irradiação feminina, se eu tivesse sido uma preta velha, eu vou trabalhar como preta velha. Eu fui negro. Para quem conhece um pouco da minha historinha, eu fui negro. Então eu posso trabalhar como negro. Mas se eu fui branco também posso trabalhar como um branco. Posso ou não posso, uai? Aí e se vai trabalhar como vô com vó. É muito bom trabalhar como vô com vó. Porque o ser humano se aproxima mais do conselho dos velhos. É por isso que é trabalhada essa linha dos vô e das vó. Agora um pouco aqui, a psique masculina num corpo material feminino traz que dificuldades para o ser encarnado? Qualidade. Não traz dificuldade. Porque às vezes a pessoa precisa ter uma qualidade para desenvolver algumas funções que o homem consegue fazer só consegue fazer. Você chama aquele negócio de jogar futebol, aquelas coisas que você joga lá. Jogar essas bolas, essas coisas. É só o homem que faz isso. Às vezes o ser humano pode ter uma sensibilidade da mulher, o feminino, para poder fazer coisa mais delicada, para lidar mais com a arma do ser humano. Aí ele faz. Não tem dificuldade. Que o problema está sendo na aceitação. A aceitação de cada um. Aceitar a arma feminina. Mas não significa que vai virar mulher. É a sensibilidade, filho. Tem muita coisa que a mulher tem muito mais qualidade que o homem. Uma das coisas é cozinhar. Olha o gato, vô. Já vou falar com a senhora, minha senhora. Faz assim. Corta o braço. Pus numa cadeira para aceitar. É que já veio aqui pedir para trazer uma mulher para conversar. E eu sei, meu, fique mais que você quer saber. Então tá bom, a gente vai... não estamos mais no tempo, deixar o senhor atender a senhora. Sabe qual que é a obrigação do umbandista? Defender a religião do próximo. Você sabe qual que é o Deus mais verdadeiro que tem, filho? Você Qual, tá aí? vô? O Deus mais verdadeiro que tem é o Deus do próximo. Porque se você amar, você fala assim, eu vou contra as escrituras agora, que as escrituras falam assim, amar a Deus como acima de todos, né? Ninguém mais que Deus. Pensa no Deus do próximo, no entendimento de Deus que ele tem. Se você amar a religião do próximo, mesmo que você não participe, mas se você amar o Deus do próximo, se você der o direito do próximo ser tão feliz como você é na sua religião, você vai estar praticando verdadeira caridade. Que a verdadeira caridade é permitir o seu irmão evoluir dentro da evolução dele, sem ter que invadir, sem ter invasão. Então, a sua grande felicidade, sua grande obrigação do umbandista é permitir que o irmão pratique a religião dele, porque ele também vai entender. Então, ele me respeita. Eu não quero tolerância, eu quero respeito. E eu venho com essas palavras, eu estou trazendo de uma tradição de mais de 5.000 anos antes de começar a Umbanda nessa terra. Respeita a religião do próximo e o Deus do próximo. E mesmo que aquele ali não comemore o nascimento de Jesus, Jesus vai nascer no coração dele, o seu, que Jesus eu vou traduzir com a palavra esperança. E a esperança morre, né, filho? É a última que morre. Eu vou traduzir como esperança, que é o nascimento de um dia melhor. Nessas palavras meio torcidas que eu tenho, eu desejo que nessa noite não tenha tanta matança de bichinho. Eu desejo que vocês tenham mais a felicidade grandiosa, não de dar presente, mas de estar presente com a sua família, com seus queridos, seus entes queridos, até com os seus bichinhos. Não é dar presente, mas estar presente e se fazer presente. Se fazer presente no dia do advento, diante de Deus,